está num ambiente de graça nessa noite, amém? Glória a Deus. O Senhor tem falado desde o começo do culto sobre graça, desde a primeira palavra que a Isa começou a dar, até os louvores, até a palavra de oferta. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Se renda aí no seu lugar, se entregue para o Senhor de completo, por completo, se entregue a Ele. Esqueça das coisas lá de fora, esqueça dos seus problemas, esqueça de tudo e foque somente agora no trono da graça. Foque somente naquilo que o Senhor vai fazer com você nessa noite, naquilo que o Senhor vai fazer a partir de você. Aleluia. Graça incalculável. Se entregue a essa graça. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Senhor. Para mim. Que amor é esse? Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. O que nós cremos, Jesus, o que nós cremos, Pai, para mim. Eu quero conhecer-te. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Esse é o maior desejo, Pai. Aleluia. Para mim. Para mim. Para mim. Glória a Deus. Esse é o maior desejo do nosso Pai. Desde o princípio, Ele já estabeleceu um jardim, porque Ele queria ter relacionamento com a gente. Ele queria nos conhecer mais e mais. Ele queria ali desfrutar da criação dele, como realmente um relacionamento de pai e filho. Ele criou todo um cenário, todo um ambiente, para que nós venhamos somente ali desfrutar de tudo que Ele criou. É esse o ambiente que o Senhor tem para nós. A graça é isso. A graça é a gente entender quem é o nosso Pai. É a gente entender que nós somos filhos. E a gente entender que Ele quer se relacionar conosco. Esse é o nosso chamado. O Senhor tem nos chamado para estar nele. Quando ali Adão e Eva caiu, o Senhor apareceu ali no jardim e perguntou: Adão, cadê você? Ele sabia onde estava Adão, mas ele queria ali ouvir de Adão: estou aqui, Senhor. Mas Adão veio com justificativas, veio com algumas controvérsias ali com o Senhor. Deus, glória a Deus. Aproveitando já esse momento, eu queria uma salva de palmas aí para a vida do Douglas e da Letícia, que hoje mandou ver na mídia aí. Foi perfeito mesmo. Mandaram ver aí nos comunicados ali, no Data Show, na iluminação.
Deus, eu aprendi que a gente tem que corrigir em secreto e honrar em público. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor chamou Adão e ele se escondeu, quando na verdade era para ele aparecer, era para ele se relacionar ali. Talvez se Adão tivesse respondido da forma com que o Senhor queria ouvir, eles não teriam saído do jardim. Glória a Deus. E a graça através de Jesus, aleluias, Jesus veio para nos restabelecer novamente, para novamente dar-nos a oportunidade de entrar no jardim e desfrutar de tudo isso que o Pai criou para nós. Aleluia, porque ali quando o Senhor criou o homem, o maior desejo dele era somente se relacionar conosco, era somente conhecer a gente. E o que eu vou falar com vocês aqui um pouquinho é justamente sobre isso. A gente ouve falar da graça, a gente por muitas das vezes pode até falar que entende um pouco sobre a graça, mas o fato é que muitas das vezes a gente não desfruta dela, a gente não desfruta de tudo que o Senhor já tem preparado para nós. E ali em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E isso foi de graça, era para mim e para você estar naquele lugar, era para eu e você morrer naquela cruz, mas Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Isso é graça, é um favor imerecido, é um favor imerecido. E eu tenho certeza que por várias vezes você já ouviu isso, mas o Senhor, nesta tarde, Ele veio falando comigo. Quando eu vou compartilhar algo do Senhor, eu não me retiro, pelo contrário, eu vou me relacionar com as pessoas, e ali as pessoas soltam pérolas, e a gente vai ligando uma coisa na outra e falar: Senhor, é isso que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa noite. Através do culto hoje, o Senhor já veio ministrando nossos corações a respeito da graça, e ali o Senhor morreu por nós naquela cruz, de graça, somente porque Ele nos amou de tal maneira, somente por conta desse amor, Ele se entregou por nós ali naquela cruz. E isso é graça. A graça é algo que não traz somente em nós uma liberdade. Não é só isso. A graça, por muitas das vezes a gente pode até justificar algumas coisas que a gente faz de errado, mas a graça não é isso. A graça, ela vem com liberdade, só que ela também traz para nós uma responsabilidade. Ali no Antigo Testamento é falado muito sobre a lei, e conversando com meu amigo Carlindo, ali trocando uma ideia com ele, eu perguntei: e aí, Carlindo, o que é mais fácil, a graça ou a lei? E ali ele falou: é a graça, é a lei. A lei é muito mais fácil a gente viver sobre a lei, porque a lei, a responsabilidade não está em cima de nós. A lei foi Deus que criou aquelas leis, e a responsabilidade, se a gente seguir ao pé da letra, vai estar sobre Deus. Senhor, o Senhor falou que ia acontecer, o Senhor falou que se eu seguisse os mandamentos iria acontecer isso. Já quando Jesus morreu na cruz por nós, a gente começou a viver a graça. A graça é somente o Espírito Santo que nos dá o discernimento e entendimento do que é o certo e do que é o errado. Aí não tem ninguém que vai falar assim para você: Isabelle, Lucas, é por aqui o caminho, é desse jeito aqui, é dessa forma aqui. Você simplesmente vai entender, o Espírito Santo vai te ministrar conforme você tem um relacionamento com o Pai, e você vai entender qual o caminho que você deve trilhar, o que é o certo, o que é o errado. Esse é o tempo da graça, é um tempo que traz mais responsabilidade para nós, é um tempo que a gente tem que realmente desfrutar da liberdade, só que com responsabilidade. Amém? A gente tem que realmente entrar no nosso quarto, orar, conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor, para entender aquilo que Ele quer de nós. Não basta mais a gente seguir ao pé da letra aquilo que os homens
falam para nós, aquilo que a palavra diz para nós, mas é um fato de a gente se relacionar com o Pai e entender o que Ele quer da nossa vida. E discorrendo mais um pouco, já falei isso aqui com vocês, numa palavra de oferta, sobre Caim e Abel. Caim, ele levou uma oferta ali para o Senhor, um fruto da terra, e Abel levou um cordeiro primogênito, imaculado. Abel entendeu sobre a graça, Abel entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, sem ter vivido aquele cenário. Abel, ele teve a revelação de quem era Jesus e do que era a graça. Já Caim não conseguiu desfrutar disso que Deus tinha para nós. E ali, através da lei, simplesmente por uma motivação errada de cumprir aquilo que a lei mandava, simplesmente de cumprir aquilo que a lei pedia, ele foi lá e ofertou, com a motivação errada. E a oferta dele, não só a oferta, como o próprio Caim, foi rejeitada. Já Abel, ele entendeu qual foi o sacrifício de Jesus na cruz, e ele desfrutou da graça do Pai. Discorrendo mais um pouco, Jesus deu a sua vida por nós, e é isso que nós temos de mais valioso. Nada pode comprar isso, nada pode tirar a gente desse lugar que é da graça. Jesus, ele já morreu, Jesus, ele já ressuscitou por nós, por nossa vida, para que a gente viesse realmente desfrutar da graça de Deus. A graça, ela nos traz uma liberdade, só que com essa liberdade vem a responsabilidade. Eu queria abrir um versículo aqui com vocês em Isaías 29, versículo 13. Fala assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o teu temor para comigo consiste só mandamentos de homens, em que foi instruído. O 14 diz assim: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E é justamente a graça. Ali o povo vinha somente cumprindo mandamentos, enquanto Deus queria deles que eles fossem além disso, com que eles não somente adorassem a Ele com os seus lábios, não somente viessem cumprir uma tabela religiosa, uma tabela nos cultos, uma tabela no Yaz Sharad, mas entendesse quem realmente Ele era para eles. E o Senhor continua falando para eles que viria um dia assombroso, mas um dia glorioso. Amém? E esse dia a gente chegou, e esse dia a gente desfruta desse dia. E discorrendo mais um pouco, a gente tem que entender realmente o sacrifício de Jesus por nós na cruz, para que nós venhamos desfrutar. A responsabilidade que a graça nos traz é algo muito maior que os mandamentos, porque exige de nós não somente um tempo da nossa vida, não somente um pouco da nossa força, do nosso vigor, mas exige tudo. O quanto nós estamos dispostos a dar para o Senhor é aquilo que Ele está disposto a dar por nós. Amém? O tanto que nós damos para o Senhor é aquilo que nós vamos ter dele. A responsabilidade da graça, vou falar um pouquinho sobre isso lá em Romanos 12, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a responsabilidade que a graça nos traz. É uma responsabilidade de realmente apresentar para o Senhor o nosso culto racional, não somente aqui no templo, mas no nosso serviço, na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade. É ali que nós devemos apresentar um culto racional ao Senhor. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto, é a nossa vida. É ali que nós devemos realmente manifestar essa graça, manifestar aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque nós só vamos desfrutar daquilo que Deus está fazendo se a gente começar a compartilhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a compartilhar aquilo que nós estamos vivendo através da graça. Aí as pessoas ao nosso redor vão desfrutar disso também. Se a gente somente entender isso e se fechar muitas das vezes aqui nas nossas reuniões, no templo da igreja, nós não vamos conseguir desfrutar, porque a gente só vai estar realmente seguindo ali um mandamento, seguindo ali ou talvez uma lei humana, e nisso a gente não deve se apegar, a gente deve se apegar na graça, porque foi a graça que hoje nos dá acesso ao Pai, que hoje nos deu liberdade para adorar ao Pai. Amém? Discorrendo no versículo 2, fala aí: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem a ver muito com a nossa cultura. Por muito tempo nós vínhamos ouvindo sobre a graça, por muito tempo nós vínhamos ouvindo sobre o sacrifício na cruz. Aqueles que já são evangélicos, aquele evangélico é a revista Veja fala sobre a gente, né? Aqueles que são cristãos, por muito tempo nós vínhamos ouvindo isso, mas o fato é que a gente não parou muitas das vezes para dar a devida importância nisso. É momento da gente romper a cultura religiosa, romper a lei humana e entrar na graça e desfrutar de tudo isso que o Senhor tem para nós. A gente não pode se conformar com essas coisas que estão acontecendo lá fora, mas o nosso papel é transformar tudo isso pela renovação do nosso entendimento. Não é muitas das vezes indo lá apontando o dedo, não é muitas das vezes indo lá e falando, enchendo linguiça, falando qualquer coisa, mas primeiro nós devemos transformar a nossa mente. Primeiro a transformação de qualquer ambiente começa em nós. Uma cultura deve ser quebrada, a cultura humana deve ser quebrada, e a cultura do céu deve ser estabelecida nesses lugares, na nossa vida. A graça não é vivida pela cultura terrena, porque a cultura terrena é movida pela lei humana. A graça é movida pela cultura do reino, a cultura do céu, porque a cultura do céu, ela vai fazer com que a gente realmente entenda tudo aquilo que o Pai quer de nós, e a gente vai conseguir prosseguir, a gente vai conseguir caminhar no centro da vontade do Pai. E no versículo 3 fala assim, no versículo 2 ainda, fala assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por muitas das vezes o nosso pastor Celso, veio ministrando e falou que isso são etapas. A gente pode desfrutar da boa, pode desfrutar da agradável, mas também pode desfrutar da perfeita vontade de Deus. A graça se encontra nisso. A graça, quando a gente realmente entende e desfruta disso, a gente vai viver a perfeita vontade de Deus na nossa vida, porque Ele não vai querer nada em troca. A gente não pode fazer nada para o Senhor para que Ele nos ame mais, e nem deixar de fazer nada para que Ele nos ame menos. Ele já nos amou, Ele é amor, e é por isso que nós devemos entender isso, e nós devemos desfrutar disso que o Pai tem nos oferecido. Amém? A graça é tudo aquilo que nós precisamos para viver nessa terra e para poder manifestar a cultura do céu na terra. Por muitas das vezes a gente tenta ali fazer as coisas com as nossas próprias forças. Por muitas das vezes a gente tenta dar nosso jeitinho ali, organizar algumas coisas, e o fato é que a gente vai entrando
na lei terrena, entrando na lei lá do Antigo Testamento e cumprindo essa lei, e não desfruta da graça, porque a graça não vai precisar de esforço nenhum seu. É somente você entender aquilo que o Senhor quer de você. É somente você entender quem você é. E você é filho. E alguns filhos aí sabem que quando a gente está na casa do nosso pai, a gente desfruta de tudo que tem na casa. Muitas das vezes sem a gente precisar ali fazer nada. O nosso pai ali terreno, ele às vezes vem lá, pega no nosso pé e fala assim: filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, tal. Mas ele não quer nada em troca, ele fala isso para o seu próprio bem. É isso que se o pai terreno nosso sabe nos dar coisas boas, quanto mais o nosso pai que está no céu sabe nos dar coisas boas sem a gente precisar às vezes se esforçar para isso. A graça é isso. A graça é algo que Deus já deu o seu único filho por nós, e não existe nada que nós venhamos fazer que venha se comparar com isso que Deus já fez por nós. Não existe nada. Ninguém aqui tem coragem de dar o seu filho para morrer por alguém, mas Deus deu, e Jesus cumpriu. Amém? Por amor, simplesmente por amor. Então eu vou pedir para você se colocar de pé, pedir para os meninos apagarem as luzes, e a gente vai louvar esse louvor novamente. E a gente vai louvar esse louvor novamente. E eu queria pedir para que, se realmente você entendeu o que é a graça e o que o Pai deseja de você, deseja que você entre nesse ambiente de desfrute da graça, queria pedir que você viesse até aqui à frente, para que nós venhamos adorar o Pai junto, para que nós venhamos realmente se entregar ao Pai, que você venha pedir ao Pai nessa noite, para que Ele venha deixar você entrar nesse ambiente que é da graça do Pai, deixar você entrar nesse ambiente que é a graça do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. Sim, Deus. E quando eu planejo, me mostras que é